Você já imaginou estar em uma festa incrível? Música tocando, risadas ecoando, todo mundo celebrando e, de repente, alguém percebe algo impensável. O vinho acabou. Sim, acabou. E naquela época, isso não era apenas um detalhe, era uma vergonha enorme, um desastre social, um momento capaz de marcar para sempre a vida de uma família inteira. Mas foi exatamente ali, no meio de uma situação constrangedora e inesperada, que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. E não foi por acaso. Hoje eu quero te levar para essa história. E talvez, no final dela, você perceba que esse milagre também tem tudo a ver com a sua vida. Nossa jornada começa em uma pequena cidade, chamada Caná da Galileia. Era dia de festa. Um casamento estava acontecendo. Naquele tempo, casamentos não duravam apenas algumas horas. Eles podiam durar dias inteiros. Era uma grande celebração, com comida farta, alegria e, claro, vinho para todos os convidados. Entre os convidados estavam Jesus, sua mãe, Maria, e seus discípulos. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre público. Para muitos, ele era apenas o filho do carpinteiro, um jovem mestre que começava a reunir seguidores. Mas algo estava prestes a acontecer. No meio da festa, alguém percebeu um problema. O vinho acabou. Imagine o clima mudando aos poucos, cochichos, olhares preocupados. Os responsáveis pela festa tentando resolver a situação rapidamente. Afinal, ficar sem vinho em um casamento era motivo de vergonha, sinal de despreparo. E é aqui que entra uma personagem fundamental dessa história, Maria. Ela percebe a situação antes de muitos e, com sensibilidade de mãe, vai até Jesus e diz algo simples, mas profundo. Eles não têm mais vinho. Percebe? Ela não faz um pedido direto, não diz faça algo, apenas apresenta o problema. Quantas vezes nós também precisamos aprender isso? Apenas levar a situação até Jesus. A resposta de Jesus parece, à primeira vista, inesperada. Ele diz que ainda não era chegada a sua hora. Mas Maria faz algo impressionante. Ela se vira para os serventes e declara: façam tudo o que ele mandar. Que confiança é essa? Ela não sabia exatamente o que Jesus faria, não conhecia os detalhes, mas confiava plenamente. Ali perto havia 6 talhas de pedra, usadas para purificação, cada uma com capacidade para muitos litros de água. Jesus então dá uma ordem simples: encham as talhas com água. Nada espetacular, nada mágico aos olhos humanos, apenas água. Os serventes enchem as talhas até a borda. E então vem a segunda instrução: agora levem ao mestre-sala. Imagine o coração desses serventes. Eles sabiam que colocaram água ali, e agora teriam que servir aquilo como se fosse vinho? Que situação desconfortável! Mas eles obedeceram, e quando o mestre-sala prova o conteúdo, algo extraordinário havia acontecido. A água havia se transformado em vinho. Não qualquer vinho, o melhor vinho da festa. O mestre-sala chama o noivo e diz algo surpreendente. Normalmente as pessoas servem primeiro o melhor vinho e depois que todos já beberam bastante, servem o inferior. Mas você guardou o melhor para o final. Mal sabiam eles, não foi o noivo quem fez isso, foi Jesus. Esse foi o primeiro sinal público do poder de Cristo. Não foi em um palácio, não foi em uma guerra, não foi diante de reis poderosos, foi em uma festa de casamento. Por que começar assim? Talvez porque Jesus se importa com os detalhes da nossa vida, com as nossas alegrias, com os nossos constrangimentos, com aquilo que parece pequeno aos olhos dos outros, mas que para nós é gigantesco. O vinho acabou. Quantas vezes na nossa vida também parece que algo acabou? Acabou a esperança, acabou a força, acabou a alegria, acabou a solução. E quando tudo parece ter chegado ao fim,
Jesus mostra que ele é especialista em recomeços. Repare em algo importante. Jesus poderia ter criado o vinho do nada, mas ele escolheu usar as talhas, escolheu usar a água, escolheu envolver os serventes no processo. Isso nos ensina algo poderoso. Muitas vezes Deus usa aquilo que já está disponível nas nossas mãos. As talhas estavam ali, a água estava ali, os serventes estavam ali. O milagre começou com obediência. Encham as talhas. Eles poderiam ter questionado, poderiam ter dito que não fazia sentido, poderiam ter duvidado, mas obedeceram, e o milagre aconteceu no caminho da obediência. Outra coisa impressionante, a transformação aconteceu de forma silenciosa. Não houve barulho, não houve anúncio, não houve espetáculo público. Muitos convidados nem perceberam que o milagre tinha acontecido. Às vezes, Deus trabalha assim na nossa vida, de forma discreta, profunda, silenciosa, mas real. A água virou vinho. Aquilo que era comum se tornou extraordinário. Aquilo que era simples se tornou valioso. E não foi uma quantidade pequena, foi abundante, generoso, exagerado aos olhos humanos. Porque quando Jesus faz algo, ele não faz pela metade. Esse milagre também revelou algo sobre quem ele era. Foi o primeiro sinal que manifestou a sua glória. Seus discípulos, ao verem o que aconteceu, creram ainda mais nele. Percebe? O milagre não foi apenas para salvar uma festa, foi para fortalecer a fé. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que algo acabou e você não sabe o que fazer. Talvez esteja esperando um grande sinal, algo extraordinário. Mas e se Jesus estiver apenas esperando você encher as talhas? Fazer a sua parte, confiar, obedecer. Levar o problema até ele, como Maria fez. Há algo muito bonito nessa história. Maria não resolveu o problema sozinha. Ela levou até Jesus e depois confiou. Você tem feito isso? Ou tem tentado resolver tudo apenas com suas próprias forças? O primeiro milagre de Jesus nos mostra que ele transforma escassez em abundância, vergonha em honra, medo em fé. Ele pega a água comum e transforma em algo que alegra corações. E talvez o maior milagre não tenha sido o vinho. Talvez tenha sido a transformação que começou nos corações daqueles que presenciaram o que aconteceu. Porque depois daquele dia, nada mais foi igual. E hoje, ao ouvir essa história, eu te faço uma pergunta sincera. Qual é a água que você precisa colocar nas talhas da sua vida? Qual é a área que parece vazia, sem sabor, sem solução? Entregue a Ele. Obedeça. Confie. Porque quando Jesus entra na história, o final sempre pode ser surpreendente. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa história transformadora. Inscreva-se no canal para continuar vivendo novas aventuras cheias de fé e significado. E no próximo vídeo, vamos descobrir outra história incrível que pode mudar a maneira como você enxerga os desafios da sua vida. Até a nossa próxima jornada. E nunca se esqueça, quando tudo parece ter acabado, pode ser exatamente o momento em que o milagre está prestes a começar.